A enchente de maio de 2024 deixou 806 pessoas feridas. 184 morreram e 25 seguem desaparecidas. O trabalho de voluntários ajudou a evitar que esses números fossem ainda maiores. Na reportagem de hoje da nossa série especial, a equipe do repórter Felipe Bueno volta a locais de Porto Alegre que serviram como ponto de partida para os resgates. E vamos lembrar da importância do jornalismo como prestação de serviço durante uma cobertura sem precedentes. Eu lembro do cheiro desse local, eu lembro das vozes. A história da enchente de maio de 2024 também foi escrita por estes voluntários. Enquanto a água subia e tomava ruas e casas, grupos se revezavam nos resgates e no acolhimento dos desalojados. Zona Norte de Porto Alegre, embaixo ao viaduto José Eduardo Utzig, em frente a duas avenidas bem movimentadas, a Benjamin Constant e também a Cairu, que é essa aqui ao fundo, que era uma avenida e se transformou no rio. Cada vez que eu chegava num resgate, principalmente lá no viaduto da Cairu, era um cenário de caos, era um cenário de guerra, era um cenário de incerteza, era ficar olhando para que aquilo que tu via até um dia antes era uma rua que tinha virado um rio, que era para passar um carro e que estava vindo um barco, uma lancha, uma moto aquática. Chegava gente de todas as idades, chegava gente de todos os bairros, chegava gente de tudo que era condição social, chegava tudo que era tipo de animal. Para onde quer que você olhasse, entende? Era uma correria, como se você pegasse um balde de água e jogasse em um formigueiro. Era um espelho d'água gigantesco, né? Eram muitos barcos indo e vindo. Voltamos ao viaduto José Eduardo Utzig, no bairro São João, que foi um dos pontos de resgates em Porto Alegre. Eu lembro do cheiro desse local, eu lembro das vozes e eu lembro do mais importante, que era o comprometimento que a gente tinha em salvar. Em meio ao caos, no meio da dificuldade, a gente olhava para pessoas e quando tu olhava para os nossos braços fortes e a gente se comunicava com a cabeça com um sinal de positivo, a gente sabia que a gente tinha muito ainda para dar, sabe? Acostumado a se voluntariar desde criança, Luiz Fernando, o Chimango, foi um dos coordenadores desse empenho. Foram 17 dias ajudando pessoas a sair de casa na zona norte da capital. Pelas contas dele, aqui foram resgatadas 4.600 pessoas e 1.600 animais. 96% dos municípios gaúchos foram afetados pela enchente de maio. E por todo o estado, as cenas de resgates impressionavam e comoviam. Quem contava essa história também viveu o drama de sair de casa às pressas. O bairro onde eu moro, parte dele ficou debaixo d'água. Eu e minha família saímos com água pelo peito, na verdade, né? A gente deixou nossas coisas para trás. Agora passar, sentir na pele o que aquelas pessoas estavam passando, eu não perdi nada em comparação com muitas pessoas. E ao mesmo tempo de estar passando esse tipo de situação, tu tem que manter a frieza para desenvolver o teu trabalho. Tu tem que filtrar, tem que ser profissional. E os desafios dessa cobertura jornalística sem precedentes eram muitos. Dificuldade para chegar nos lugares, né? É tudo água, a gente dependia de uma carona, alguém para poder nos levar. Só que não posso querer que uma pessoa me leve, sendo que ele poderia estar salvando vida. Era difícil lidar com isso também. A gente queria estar lá no mesmo tempo, só que tinha que ter um tempo, assim, sorte de alguém estar passando e a gente ir de carona, alguma coisa. E isso foi bem difícil. Era muito vento, muita chuva. E a preocupação se tiver que andar de barco, alguma coisa. Cuidado com o equipamento, com a gente mesmo. Então tem que ser tudo feito com muita frieza, com muita calma, sem afobação. Tu tem medo porque é uma situação que tu nunca passou, né? Tem o equipamento que tu tem que cuidar. E mais a emoção de estar mostrando as coisas que estão acontecendo na tua frente.
foi pedido a todo instante é por roupas leves, como moletons, como calças de moletom. Era uma prestação de serviço e que acontecia com eficiência. Talvez por as pessoas estarem sensibilizadas, talvez por as pessoas estarem querendo contribuir de alguma forma. Eu me lembro que um dia a gente pediu lanterna para vocês e meia hora chegou 200. Essas lanternas serviram para a Brigada Militar, serviram para todos os grupos de apoio que estavam dentro da água. Não tinha capa de chuva para todo mundo. A partir do momento em que pediram capa de chuva, chegou muita capa de chuva. Pediram ração para cachorro. Chegava ração para cachorro em porta-malas de carro, de caminhonete. Então eu sinto que naquele momento a gente conseguia cumprir com um papel de jornalismo e muito imediatista. O que precisava não era para a semana seguinte. O que precisava era para ontem. A gente precisava muito de suprimentos, a gente precisava muito de medicamentos e uma chamada ao vivo com a disposição de vocês de ajudar fez toda a diferença para a gente. E o apelo neste momento é para quem quiser ajudar, quem quiser doar, quem quiser contribuir. Já está faltando combustível. Foram vários links, não foi só o pedido para o pneu, foi o pedido de alimentação, foi o pedido de insumos, foi o pedido de roupa para os pavilhões, foi o pedido para o povo vir para a rua. E graças a esse movimento, entre nós resgatistas, entrosado com a comunicação de vocês, a gente conseguiu trazer uma legião de voluntários para cá. Se no viaduto da Cairu, o foco dos resgates estava nos bairros da zona norte de Porto Alegre, na usina do gasômetro, a principal missão era trazer os moradores que vivem lá do outro lado, na região das Ilhas e em Eldorado do Sul. Esse trecho da Orla do Guaíba é um outro ponto de referência para quem atuou na linha de frente durante as enchentes. Saí de um plantão aqui do quartel no dia 1º, onde já teve muita ocorrência, mas o rio ainda estava no local. Estava na calha, como se diz. Eu fui em casa e voltei, resolvi voltar no mesmo dia da minha folga, porque eu vi que teria algo diferente dali para frente e que a gente ia ser muito acionado. A tragédia mobilizou todo o efetivo do Batalhão de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros. Mais de 100 profissionais especializados em mergulho utilizavam todo tipo de embarcação com um único objetivo: salvar vidas. E eu acho que nenhum bombeiro tinha vivenciado uma ocorrência dessa magnitude, né? O que mais marcou, muitas vezes, é não ter condições de atender ocorrências que chegavam até mim, principalmente que eu estava no posto de comando, pessoas desesperadas, e nós não tinha naquele momento teto de voo, que era principalmente em Eldorado do Sul, né? Que é onde as pessoas estavam já mais de 20 horas em cima de telhado e não tínhamos condições de chegar. Tivemos que escolher pessoas, famílias que tinham inúmeras pessoas com água praticamente nas canelas e que não se sabia qual é o tempo que eles conseguiriam ter pé naquele local, se iria desabar ou não. E a nossa embarcação já lotada, tinham que escolher os familiares que iam sair primeiro, e ainda tinha que dizer que a gente ia voltar, sabendo, no fundo, que poderia não ter essa segunda chance. Uma das maiores dificuldades, inclusive de quem está acostumado a navegar, foi encarar e vencer o Guaíba durante aquele período. No pico da cheia, ele atingiu 5 metros e 37 centímetros. A gente estimava o tempo de uma viagem, dependendo da localidade, da hora, modificava em virtude do peso que tinha em cima da água, do tipo de embarcação. Então, normalmente, o Rio Guaíba ele é um lago, tecnicamente. Então, não tem correntezas. E ele ficou com a característica de rio, com correnteza, só que com um volume d'água enorme, uma força absurda. No viaduto da Cairu, um lema ajudava a empurrar as horas naqueles dias de chuva sem fim. A enchente deixou 806 pessoas feridas, 184 morreram, 25 seguem desaparecidas. Os números são da Defesa Civil do Estado. O trabalho desses heróis anônimos ajudou a evitar que eles fossem ainda maiores. Na Orla do Guaíba, onde funcionavam pontos de resgate e de primeiros atendimentos às vítimas, 2 monumentos prestam homenagens a quem arriscou a própria vida para salvar desconhecidos. A catástrofe que marcou a história do Rio Grande do Sul também mostrou o que há de melhor em nós.
Amanhã, a nossa reportagem retorna a uma região que foi uma das mais afetadas pela enchente na capital, a Zona Norte. Como tem sido a volta para casa e a retomada dos negócios.